O ministro da Previdência, Carlos Lupe, vai à Câmara hoje esclarecer as acusações de fraudes no INSS. Bruno Pinheiro. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, será ouvido na audiência pública da Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara nesta terça-feira, às 14h. Lupe deve apresentar o material completo para se defender das acusações de omissão no esquema de descontos indevidos em aposentadorias do INSS. Lula tem sido cobrado pela demissão do ministro Carlos Lupe, mas membros do PDT defendem um rompimento com o governo, caso o ministro da Previdência seja demitido do cargo. A oposição ao governo de Lula já mobiliza esforços para solicitar a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social. A iniciativa está sendo liderada pelo deputado Coronel Crisóstomo, que já conseguiu reunir até a última segunda-feira 151 assinaturas das 171 necessárias para protocolar a proposta. O Coronel Crisóstomos disse à Jovem Pan que irá cobrar de Hugo Mota celeridade na instalação do colegiado. Alcançando as 171 assinaturas ou mais, vou procurar imediatamente o presidente Hugo Mota para negociar com ele a instalação da CPI o mais rápido possível. Sabe por quê? Muito simples, porque o roubo está sendo em cima dos mais humildes do país, está sendo em cima dos aposentados, do pensionista, daquele que está doente em cima de uma cama, doente numa cadeira de roda, aquele que precisa do pouco dinheiro para comprar remédio. Entretanto, a criação da CPI gerou controvérsia entre os deputados. Os parlamentares consultados pela Jovem Pan expressaram que, neste momento, não há espaço para mais uma investigação desse tipo e que defendem uma comissão externa com a mesma finalidade. Seria suficiente para apurar as questões relacionadas ao INSS. Os aliados do governo têm intensificado esforços para evitar que a instalação da CPI cause desgaste à administração e assim barrar o avanço dessa proposta. Já por um outro lado, integrantes da oposição manifestam uma preocupação de que uma CPI do INSS possa repetir a experiência da comissão que investigou o MST, a qual não chegou a votar o seu relatório final. Na última quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou a operação Sem Desconto para apurar um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. A operação cumpriu 211 mandados de busca e apreensão, além de 6 mandados de prisão temporária, abrangendo o Distrito Federal e outros estados. Segundo a Polícia Federal, a investigação revelou irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre os benefícios. Evair de Mello relembra que ainda em 2023 denunciou as irregularidades do INSS. Nós notificamos o ministro da Previdência desde março de 2023, com conhecimento pleno. Acionamos órgãos de controle e o Ministério nada fez. Foi omisso, foi tolerante com o crime, portanto, precisa ser enquadrado com crime de responsabilidade. Continuaremos atentos e atuando e já pedimos, inclusive, a suspensão imediata deste desconto e o afastamento de todas as pessoas que fazem parte dessas associações e dessas entidades. Em nota enviada à Jovem Pan, a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a CONAFER, também alvo da operação, disse confiar no judiciário. Abre aspas, em relação às recentes questões envolvendo a presidência do INSS, a CONAFER observa o desdobramento do inquérito com serenidade,
confiando no sistema judiciário. É importante ressaltar que a receita do INSS representa apenas 11% do total da entidade. A Conafer continua atenta aos desafios da agricultura familiar e buscando melhorias no setor e enfatizando a unidade na luta pelos direitos dos povos que representamos, reconhecendo nossa diversidade. Fecha aspas. Vamos conversar mais uma vez com os nossos analistas, a Deise Ciocari e também José Maria Trindade hoje conosco, começando pela Deise, alguns pontos aqui para a nossa análise. Primeiro, Deise, queria a tua avaliação para as próprias afirmações que têm sido feitas pelo ministro Carlos Lupe. Você vê uma postura dele até defensiva, ao mesmo tempo reconhece a demora para apurar todas as denúncias, nega que houve omissão e também por parte do governo, como você vê? Ele está agindo de uma forma correta? Deveria, de repente, agir de forma mais radical, propondo uma demissão do ministro Carlos Lupe ou não? Soraya, eu vou responder as tuas perguntas. Assim, em primeiro lugar, existe uma diferença muito grande entre erros de gestão e fraude generalizada. O que a gente viu no INSS foi um rombo e foi uma metodologia constante de quem sabia que não seria pego. Foram desviados mais de 6 bilhões de reais de aposentados, que são justamente os mais vulneráveis e aqueles mais desassistidos pelo sistema. Então, não foi simplesmente um erro de gestão. Então, acho que isso já diz muito sobre o Ministério, né? Também foram criadas associações fantasmas, autorizações foram forjadas e tudo isso enquanto o Estado estava ali dormindo, não fazia nada. Então houve uma conivência e uma falta de atuação e de proatividade que chega a assustar, porque a gente teve mais de 2 milhões de denúncias e mesmo assim o Estado estava dormindo no meio disso tudo. A gente tem a noção e o conhecimento também de que houve normativas internas que desobrigaram o INSS de fiscalizar os próprios convênios. Então, olha o absurdo da coisa. Mesmo com as denúncias, era como se você visse ali o trem passando com a carga roubada e você não fizesse nada. Agora, respondendo a tua pergunta também em relação ao governo, o governo vai ter que dar uma resposta agora e vai ser uma resposta muito cara, porque ele vai ter que decidir se mantém o apoio do PDT e mantém o ministro no cargo ou se ele mostra para a população que ética não é só uma retórica de campanha. Pois é, então, cansados de roubar dinheiro público, agora decidiram roubar dinheiro do público, ou seja, diretamente sem intermediário. Este roubo dos aposentados tem que ser punido severamente. O ministro Carlos Lupe está entre a omissão e a má-fé, ou seja, conluio com bandidos para roubar dinheiro dos aposentados. Eu não dou a ele a licença de dizer que é omissão. Ele não é inexperiente. Já ocupou este ministério lá atrás, no governo Dilma, e sempre foi polêmico. É a participação do PDT no governo. Sempre quis esse ministério. E não foi para melhorar a situação dos aposentados, a gente vê agora. E esse pessoal que roubou o dinheiro tem que ser punido porque eles apostam exatamente na impunidade. No Brasil, esse tipo de crime vale a pena. Aquela história, a tese da economia do crime, isso é como se fosse um emprego, uma empresa para fraudar. Qualquer coisa a gente devolve ali quem reclamar. Quase 1 milhão de aposentados tentando cancelar esses descontos. Esses descontos têm que ser proibidos. Não se pode descontar de salário, de nada. Quem quiser vai lá e paga um boleto ou faz a contribuição. Nada de descontos. Essas autorizações não aconteceram. Tem que ir atrás do CPF destes dirigentes, desses sindicatos e associações. São 11 investigados. É preciso, sim, uma CPI para colocar a transparência de volta para saber onde foi exatamente esses mais de 6 bilhões de reais. CPI já.